Existe um objeto silencioso em muitos quartos depois dos 60, talvez até no seu. É aquela cadeira, ou poltrona, que quase não se vê mais sob o peso das roupas. Não são roupas sujas, mas também não estão prontas para voltar ao armário. São as roupas do talvez eu use amanhã, as blusas do preciso passar, as calças que representam decisões adiadas. Olhar para ela pela manhã, com a primeira luz do dia invadindo um lar agora silencioso, é começar o dia com um lembrete físico do cansaço. É sentir o peso de um dia inteiro antes mesmo de colocar os pés no chão. Essa cadeira não é apenas um móvel, ela se tornou o trono da procrastinação, um monumento silencioso que suga sua energia e reflete uma verdade desconfortável, a sensação de que as coisas, aos poucos, estão saindo do seu controle. É um fardo visual que a sua mente carrega o dia inteiro, mesmo quando você sai do quarto, tornando cada tarefa um pouco mais pesada, cada decisão um pouco mais difícil. Essa sobrecarga não termina quando a luz se apaga. Pelo contrário, ela se intensifica. A cama, que deveria ser seu santuário de recuperação, está cercada por testemunhas silenciosas da desordem, pilhas de livros não lidos, papéis que precisam de atenção, remédios que geram uma microansiedade sobre horários e doses. Cada item é uma pendência mental que fragmenta seu sono, transformando a noite em uma sucessão de despertares ansiosos e um descanso que nunca parece completo. É por isso que você acorda já cansado, e é nesse ponto que a preocupação deixa de ser sobre organização e passa a ser sobre sobrevivência e autonomia. Quando seus filhos, com o melhor das intenções, sugerem que você precisa organizar as coisas, o que você ouve não é um conselho, mas um veredito velado sobre sua capacidade. A verdade é que este não é um guia sobre arrumar a casa para agradá-los. É uma estratégia de batalha para proteger o seu futuro, a sua clareza e a sua independência. O que vamos fazer juntos aqui não é limpar um quarto. É desarmá-lo, transformando-o de um ladrão de energia em uma fortaleza de recuperação pessoal. O problema é que cada objeto nesse quarto tem uma história. Aquele conjunto de xícaras no alto do armário, um presente de casamento. A caixa com cartas amareladas, guardadas com um elástico frágil que ameaça romper. São fragmentos de uma vida inteira, e a ideia de se desfazer deles soa como uma traição, como apagar um pedaço de quem você foi. Mas essa lealdade ao passado cobra um preço altíssimo no presente. O apego que um dia foi doce nostalgia, transformou-se em uma âncora pesada que te prende exatamente no mesmo lugar. A casa que deveria ser um lar pulsante, começa a parecer um mausoléu de memórias, onde não há espaço físico ou mental para o novo. A culpa de descartar algo que um dia foi importante é paralisante. E assim, você se torna refém não dos objetos, mas do medo de esquecer, do medo de sentir o vazio que eles podem deixar. O que talvez você não perceba é que o verdadeiro vazio está sendo criado agora, pela falta de espaço para a vida que você ainda tem pela frente. E então vêm as visitas. Seus filhos, olhando ao redor com uma preocupação que para você soa como puro julgamento. A frase "mãe, você precisa dar um jeito nisso" ecoa por dias, não como um conselho, mas como um veredito sobre sua competência. Eles não entendem que não se trata de preguiça. Para eles, é uma questão de logística. Para você, é uma questão de identidade. Cada pilha de papel, cada canto intocado, é um território que você ainda governa. A desordem, paradoxalmente, tornou-se uma armadura, uma prova silenciosa de que esta ainda é a sua casa, sob as suas regras. Admitir que precisa de ajuda soa como assinar a primeira página do capítulo que você mais teme, o da dependência. É o medo de que, ao moverem uma caixa, eles estejam na verdade testando sua capacidade, avaliando se você ainda dá conta. E assim você resiste. Você adia. Proteger a bagunça se torna uma forma distorcida de proteger a si mesma, de adiar o dia em que suas decisões não serão mais apenas suas. Essa guerra interna, travada em silêncio dentro das paredes do seu quarto, é a verdadeira fonte do seu cansaço. Não é a sua idade, não é a falta de vitaminas. É o peso mental de milhares de decisões não tomadas, acumuladas ao longo dos anos. Cada objeto fora do lugar é uma pergunta em aberto que sua mente tenta responder, dia e noite, sem sucesso. O que eu faço com isso? Guardo ou jogo fora? E se eu precisar um dia? Essa sobrecarga constante drena sua energia vital antes mesmo de o dia começar, transformando seu santuário em um campo de batalha mental. O quarto deixou de ser um reflexo da sua história para se tornar um espelho da sua exaustão. É por isso que a solução não pode ser simplesmente arrumar a casa.
Isso seria tratar o sintoma, não a doença. Precisamos de um plano de ação cirúrgico, um método para desarmar essas armadilhas mentais e libertar você do passado, um item de cada vez. Acontece em uma terça-feira qualquer, sem drama, sem plateia. É o momento de tomar o remédio da noite. A caixa de comprimidos está na mesa de cabeceira, mas atrás de um livro que você ia ler, ao lado de uma conta que precisa ser paga e debaixo de um par de óculos que não é o certo. A hesitação dura apenas 3 segundos, mas nesses 3 segundos, um calafrio percorre sua espinha. E se um dia você se confundir? E se, na penumbra da madrugada, pegar o frasco errado? A imagem é tão vívida, tão real, que o cansaço acumulado se transforma em um alarme agudo. O medo de errar, de causar um problema, de dar um motivo real para que seus filhos intervenham, se materializa ali, naquela pequena confusão. É nesse instante que a pergunta surge, não com pânico, mas com uma clareza cortante. Se eu não resolver isso agora, quando? Não é sobre a casa, nunca foi. É sobre esses 3 segundos. É sobre garantir que esses momentos de dúvida não se tornem a sua nova realidade. A decisão não é um grito, mas um sussurro de autoafirmação. A guerra silenciosa acabou. Agora começa a operação de retomada. Mas a força de vontade sozinha é uma armadilha. Ela se esgota. Você já tentou dar um jeito antes e sabe que a montanha de coisas sempre vence. A diferença desta vez não está na força, mas na estratégia. A solução não é um esforço hercúleo de um fim de semana, mas um protocolo cirúrgico preciso. Um método que não ataca a casa inteira, mas foca nas 11 zonas críticas que mais roubam sua energia, seu sono e sua segurança dentro do seu quarto. Pense nisso não como uma faxina, mas como um protocolo do santuário de recuperação. Cada um dos 11 itens que vamos remover não é um objeto a menos, é uma pendência mental resolvida, um risco eliminado, um pouco de clareza reconquistada. Não vamos organizar o caos. Vamos desativá-lo, peça por peça, seguindo um plano que transforma o ato de destralhar em um ato de autodefesa. Esta é a promessa, um caminho claro e gerenciável para transformar seu quarto de um campo minado de ansiedade em uma fortaleza de descanso, protegendo ativamente a sua independência, noite após noite. Vamos começar. O protocolo do santuário de recuperação não exige que você vire a casa de cabeça para baixo. Ele começa com um único alvo, a primeira das 11 zonas de libertação, as ilhas de papel. Olhe para sua cômoda ou escrivaninha. Contas antigas, receitas médicas que já não valem, envelopes abertos, listas de compras de meses atrás. Cada folha é uma microtarefa, uma decisão pendente que sua mente registra como um alerta. O cérebro não distingue um lembrete para ligar para o médico de um pedaço de jornal velho. Para ele, é tudo ruído, tudo desordem visual que exige energia para ser ignorada. A primeira ação é brutalmente simples: pegue um saco de lixo. Sem ler, sem hesitar, jogue fora tudo que for lixo óbvio, envelopes, propagandas, rascunhos. Depois, pegue uma única pasta e coloque nela apenas os documentos que exigem uma ação asterisco nesta semana asterisco. O resto, o que você precisa guardar por segurança, vai para uma caixa de arquivo, fora do seu campo de visão. O alívio de ver uma superfície de madeira limpa pela primeira vez em anos não é trivial. É a sua primeira prova concreta de que o controle é possível, 1 metro quadrado de paz reconquistado. A segunda zona de libertação é a mais crítica para a sua segurança, e vamos chamá-la de estação de saúde noturna. Olhe para a sua mesa de cabeceira. Ela te traz paz ou te lembra de obrigações e problemas antes de dormir? Para a maioria, é a segunda opção. Frascos de remédio misturados, o aparelho de pressão, um copo d'água de ontem, talvez um livro e os óculos. Essa desordem não é apenas visual, ela é um risco. É o cenário perfeito para o erro que você tanto teme cometer na penumbra da noite. A ação aqui é criar um sistema, não arrumar. Pegue uma bandeja simples e bonita. Nela, você colocará apenas o essencial para a noite, seu copo de água fresca, a caixinha com os comprimidos separados para aquela noite e talvez, o seu livro. Todos os outros medicamentos, aparelhos e suprimentos devem ser movidos para uma única gaveta ou prateleira designada, fora da mesa de cabeceira. Esta não é uma dica de organização. É um ato de autodefesa. É transformar o último lugar que você vê antes de fechar os olhos de um lembrete de suas fragilidades em um símbolo de ordem, cuidado e, acima de tudo, total segurança. Agora enfrentamos o inimigo mais sentimental, as roupas.
E não falo do armário inteiro, isso seria uma batalha perdida. Nosso alvo é específico: o trono da procrastinação, aquela cadeira ou poltrona que se tornou um cabide. Cada peça ali tem uma desculpa. Vou usar amanhã, precisa de um pequeno conserto, não está suja o suficiente para lavar. É um limbo de decisões que drena sua energia. Aqui aplicamos o teste da realidade dos 12 meses. Pegue a primeira peça do topo da pilha. A pergunta não é "eu gosto disso?" ou "será que um dia eu uso?" A pergunta é fria e objetiva: eu usei esta peça nos últimos 12 meses? Se a resposta for um não honesto, o destino dela não é voltar para o armário. O destino dela é uma sacola de doação. Não precisa decidir o futuro da sacola hoje, apenas alimente-a. Ao esvaziar a cadeira, você não está apenas liberando um móvel. Você está desmantelando o monumento físico à sua indecisão, provando a si mesma que é capaz de tomar decisões difíceis sobre o seu passado para proteger a leveza do seu presente. Finalmente, a quarta zona, o emaranhado de fios e eletrônicos obsoletos. Atrás da sua mesa de cabeceira ou debaixo da escrivaninha, provavelmente existe um ninho de cabos que você evita olhar. Carregadores de celulares antigos, o cabo de uma câmera digital que não funciona mais, extensões sobrecarregadas. Esse caos visual é uma fonte constante de poluição mental, um ruído de fundo que contribui para a sensação de sobrecarga. Além do risco de incêndio, essa desordem simboliza um passado tecnológico que não serve mais ao seu presente. A ação é direta. Desligue tudo da tomada. Com coragem, separe apenas os cabos que você usa diariamente o do seu celular atual, o do abajur. Enrole-os e prenda-os com um organizador simples. Todo o resto, todos aqueles fios que pertencem a aparelhos que já se foram, devem ser colocados em uma caixa e removidos do quarto. O resultado é um silêncio visual imediato. É menos uma coisa para sua mente processar, menos um risco para sua segurança e mais um passo firme em direção a um ambiente que serve à sua vida como ela é hoje, não como era há uma década. Mas então, após os primeiros metros de terreno conquistado, você encontra a verdadeira resistência. Não é uma pilha de papéis, é a caixa de fotografias soltas, com cantos amassados e o cheiro doce do tempo. Não são cabos velhos, é o vestido que você usou em uma festa há 40 anos e que por um instante, te faz lembrar exatamente como a música soava e quem estava lá. É aqui que o protocolo parece falhar, porque ele foi desenhado para objetos, e o que você tem nas mãos não é um objeto, é um portal. Cada item é um fio que te puxa para trás, para uma versão de si mesma que era mais jovem, mais forte, talvez mais feliz. O cansaço que você sente agora não é físico, é a dor da comparação. A voz da dúvida sussurra: se eu me livrar disso, o que sobra? Quem eu sou sem a prova física de que vivi tudo isso? A paralisia se instala, e o medo de que o espaço vazio seja apenas um reflexo da sua solidão atual é mais assustador do que qualquer desordem. A bagunça neste momento se torna um escudo contra o silêncio, uma barricada contra o medo do esquecimento. É nesse ponto que você precisa olhar para o objeto mais difícil de todos. Para Helena, era uma caixa de sapatos com os primeiros desenhos dos filhos. Rabiscos, círculos tortos representando cabeças, o sol no canto da página. Ao tocá-los, ela não sentia apenas a textura do papel antigo, mas o peso da mãozinha pequena que o segurava, o som das risadas na cozinha. Jogar aquilo fora parecia uma monstruosidade, um ato de repúdio contra a própria maternidade. E o pensamento que a aterrorizava era: se eu não guardar isso, como vou provar o amor que senti? Ela se viu defendendo os papéis como se defendesse os próprios filhos, esquecendo que os filhos agora são adultos que se preocupam com a sua segurança. A caixa, que deveria ser um tesouro, havia se tornado uma âncora emocional, mantendo-a presa no papel de mãe de crianças pequenas, impedindo-a de abraçar plenamente o seu papel atual, o de uma mulher que precisa cuidar de si mesma com a mesma ferocidade com que cuidou dos outros. A caixa não era um recipiente de amor, era um cofre de identidade ultrapassada que estava custando a sua paz de espírito. A virada de chave não acontece com um ato de força, mas com uma pergunta transformadora. Em vez de "consigo jogar isso fora?", a pergunta se torna: o que esta memória merece? A memória de um filho, aprendendo a desenhar, merece ser guardada em uma caixa empoeirada, misturada com outras coisas, onde se torna um gatilho de culpa e ansiedade? Ou ela merece um lugar de honra? A solução, então, não é jogar tudo fora. É escolher um asterisco desenho, o mais significativo.
colocá-lo em uma moldura bonita, exibi-lo não como entulho, mas como arte, como um símbolo. E o resto? O resto pode ir, porque a essência da memória foi preservada e honrada. Ao fazer isso, você não está apagando o passado. Você está se tornando a curadora da sua própria história. Você está dizendo a si mesma que suas memórias são importantes demais para serem tratadas como lixo. E nesse ato de escolher o que fica, você descobre uma nova força. A força não de se livrar das coisas, mas de decidir o que realmente importa, libertando-se do peso de todo o resto para proteger o seu bem mais precioso, um futuro onde você tem espaço para viver. A poeira assenta, e o que surge na quietude não é o vazio do que se foi, mas a plenitude do espaço que ficou. Ao abrir as cortinas pela manhã, a luz do sol não ilumina mais um campo de batalha de pendências, mas a superfície limpa e polida da cômoda, refletindo um quarto que agora respira. E com ele, Helena também respira. Uma inspiração profunda, que pela primeira vez em anos não termina em um suspiro de cansaço, mas em uma sensação de calma expansiva. Ela olha ao redor e não sente a ausência dos objetos, ela sente a presença da sua própria decisão. A cadeira, antes um monumento à procrastinação, agora é um convite sereno para a leitura. O quarto deixou de ser o arquivo caótico do passado para se tornar a página em branco do seu presente. A identidade de guardiã das coisas se desfez, dando lugar à de arquiteta do próprio bem-estar. O controle que ela tanto temia perder não estava nos itens, mas na capacidade de escolher. E essa escolha, agora visível e palpável, é a mais pura e silenciosa afirmação de sua independência. Essa nova identidade se consolida nos pequenos rituais que a noite traz. A estação de saúde noturna deixou de ser uma zona de ansiedade para se tornar um gesto de autocuidado preciso e tranquilo, o último ato de carinho por si mesma antes de fechar os olhos. O caminho livre até o banheiro na madrugada não é apenas conveniência, é uma declaração diária de autoproteção, silenciando o medo profundo a cada passo seguro no escuro. O sono, que antes era uma batalha contra um cérebro sobrecarregado pelo ruído visual, agora se torna profundo, verdadeiramente reparador. Ela acorda sentindo não o peso do dia que a espera, mas a energia que seu santuário lhe devolveu. A casa, antes grande e opressora, agora parece cheia de potencial. Ao desmantelar o caos, Helena não arrumou um quarto. Ela tomou as rédeas de sua própria narrativa, afirmando, sem precisar de palavras, que está mais do que pronta, está ansiosa por um novo e luminoso capítulo. Quando os filhos de Helena chegam para a visita de domingo, algo fundamental mudou, não na decoração, mas na atmosfera. O olhar preocupado que costumava varrer o ambiente, procurando por sinais de declínio, foi substituído por uma calma genuína. Eles a encontram sentada na poltrona, antes o trono da procrastinação, agora um lugar de serenidade, lendo um livro com uma xícara de chá ao lado. A conversa flui de maneira diferente. Não há mais o subtexto tenso, as sugestões veladas sobre dar um jeito nas coisas. Eles não veem mais uma mãe que precisa de ajuda, mas a mulher que sempre esteve lá, forte, decidida e no comando de seu próprio universo. Naquele silêncio confortável, Helena percebe a maior vitória de todas. A preocupação deles não desapareceu, ela se transformou em respeito. Eles não sentem mais a necessidade de cuidar dela, mas o desejo genuíno de desfrutar de sua companhia, em um lar que finalmente reflete a paz que ela conquistou para si mesma. Essa transformação, iniciada no quarto, começa a se espalhar como uma onda de clareza pelo resto da casa. A cozinha, com suas gavetas cheias de utensílios que não eram usados há anos, já não parece uma montanha intransponível. A sala, com suas pilhas de revistas antigas, não é mais uma fonte de ansiedade. O protocolo do santuário de recuperação deixou de ser um método de organização para se tornar uma filosofia de vida. Helena aprendeu a fazer a pergunta essencial: isto serve à vida que eu quero viver hoje? Com essa nova ferramenta mental, cada decisão se torna mais leve, cada espaço liberado é um convite à vida. A casa, que antes parecia um fardo pesado de memórias e obrigações, começa a se revelar como realmente é, um espaço de liberdade, um palco em branco pronto para os próximos atos de sua vida. O ato de destralhar não era sobre o passado, era sobre reivindicar a possibilidade de um futuro dentro de suas próprias paredes. Com a mente livre do ruído constante da desordem, uma energia nova e surpreendente começa a borbulhar. É uma energia que não vem do sono recuperado, mas da ausência de pendências mentais. De repente há espaço.
Espaço para tirar a poeira da velha máquina de costura e começar um projeto simples. Espaço para ligar para uma amiga com quem não falava há meses, não para reclamar do cansaço, mas para convidá-la para um café. Espaço para sentar-se à janela e planejar uma pequena viagem de fim de semana, algo que parecia impensável há pouco tempo. O decluttering físico desencadeou um decluttering mental, liberando-a da prisão do eu tenho que para o universo do eu quero. Ela percebe que o cansaço crônico não era um sintoma inevitável da idade, mas o resultado direto de carregar o peso de 1000 decisões adiadas. Ao soltar os objetos, ela soltou a estagnação e abriu as portas para o movimento, a curiosidade e a alegria de viver. O quarto, agora, é mais do que um espaço limpo, tornou-se uma ferramenta ativa de saúde e bem-estar. A estação de saúde noturna é o ritual que âncora seu dia, um ato final de organização e autocuidado que garante uma transição pacífica para o sono. A ausência de obstáculos no chão e de superfícies atulhadas diminui drasticamente o nível de cortisol, o hormônio do estresse, permitindo que seu corpo relaxe de verdade. O cérebro, não mais bombardeado por estímulos visuais de desordem, pode finalmente se desligar e entrar nos ciclos profundos de sono reparador. Todas as noites, ao entrar em seu santuário, ela sente que está tomando uma medida proativa para proteger sua saúde. Não é uma arrumação para os outros verem, mas um investimento silencioso e diário em sua própria vitalidade, garantindo que ela acorde não apenas descansada, mas verdadeiramente recuperada e pronta para o dia que a espera. Em uma tarde, conversando com uma amiga que se queixava do mesmo cansaço avassalador, Helena finalmente encontrou as palavras para descrever sua jornada. A amiga lamentava: minha casa está me engolindo, não tenho mais energia para nada. E em vez de oferecer conselhos superficiais sobre organização, Helena compartilhou sua revelação, com uma clareza que surpreendeu a si mesma. Eu percebi que o problema não era a bagunça, ela disse. O problema era o medo. O medo de que, se eu não desse conta, meus filhos iriam intervir. Então, eu não arrumei a casa. Eu desarmei uma armadilha. Cada objeto que eu tirei não foi para limpar o espaço, foi para proteger minha independência, para garantir que a decisão final sobre a minha vida continue sendo minha. Naquele momento, a amiga não ouviu uma dica de limpeza, mas um manifesto de autonomia. A mensagem era contagiante. Não se trata de organizar gavetas, trata-se de reescrever o seu próprio futuro. O novo capítulo é, acima de tudo, um capítulo de segurança e dignidade. O medo sutil que a acompanhava, o medo de uma queda na calada da noite, de um tropeço no caminho para o banheiro, se dissipou. O chão livre não é apenas esteticamente agradável, é uma apólice de seguro contra acidentes, uma salvaguarda para sua mobilidade. A ordem na mesa de cabeceira não é apenas bonita, é uma barreira contra o erro, uma garantia de que o cuidado com a saúde será feito com clareza e precisão. Ao eliminar os riscos físicos, ela também silenciou a voz interna da ansiedade que sussurrava sobre fragilidade e dependência. Ela parou de se ver como alguém que precisa ter cuidado, e passou a se ver como alguém que criou um ambiente de cuidado. Esta não é uma casa à prova de futuro, é uma casa que promove um futuro de autonomia, onde a dignidade não é algo a ser defendido, mas algo que é vivido diariamente, em cada passo seguro. O sol da manhã entra pela janela e ilumina um quarto que não guarda mais os fantasmas do passado, mas a promessa do presente. Helena senta-se na beira da cama, não com a pressa de começar um dia de obrigações, mas com a calma de quem escolhe como seu dia irá começar. O espaço ao seu redor não é vazio, ele é pleno de potencial. Olhando para a cadeira agora desocupada, a cômoda limpa, o caminho livre, ela não sente a falta do que se foi, mas a presença poderosa de si mesma, de suas decisões, de sua força redescoberta. Esta jornada não foi sobre jogar fora objetos, mas sobre se livrar da ideia de que o melhor de sua vida já passou. Foi sobre entender que criar espaço em sua casa era a única maneira de criar espaço para o resto de sua vida. E o que este novo capítulo reserva, ela ainda não sabe. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sabe que tem todo o espaço do mundo para escrevê-lo.